Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo e hoje vim apresentar para vocês uma proposta de checklist de inspeção para manutenção preditiva. Dividirei essa explicação, essa aula, em duas partes. A primeira parte, falarei um pouco sobre esse checklist, o equipamento que foi escolhido, os instrumentos que são utilizados no monitoramento, o que checar, o critério de avaliação, e no segundo momento, falarei especificamente da caneta de vibração. Esta caneta aqui de vibração da SKF, falarei para vocês sobre a sua configuração inicial, as características e como interpretar os seus dados, certo? Uma vez conhecendo e entendendo o que cada dado desse fornecido quer dizer, ficará bem mais fácil o entendimento e a aplicação no dia a dia da manutenção. Mas vamos seguir aqui. Primeiro vamos falar um pouco sobre este checklist. Vejam só, eu tenho aqui, isso é uma proposta, isso é uma sugestão. Eu tenho algumas informações aqui já pré-definidas. Por exemplo, escrever o primeiro dia de realização do monitoramento, escrever no campo resultados. Valores não conforme, tem que preencher o campo de observação e abrir solicitação, ordem de serviço, não se expor a riscos, isso é um padrão para toda atividade de manutenção. E aqui a unidade que você trabalha, a companhia, a data que foi realizada. Eu coloquei aqui um compressor como um equipamento, como exemplo, para fazer essa primeira aplicação. Aqui ao lado dele, eu coloquei um QR Code, ou seja, um código. Esse código ele pode estar colado no equipamento para que a pessoa ou o profissional que está fazendo ali o monitoramento, a inspeção, ele pode fazer a leitura através do seu smartphone e você pode habilitar algumas pessoas, alguns para editar, alguns profissionais para editar e outras pessoas simplesmente para visualizar. Ou seja, a pessoa que faz a inspeção pode estar alimentando esta planilha ou uma planilha que vocês criarem, uma planilha online, pode ser realizada no próprio Excel, e aí todos aqueles que têm acesso a este documento vai saber quais foram os dados coletados e ter uma noção em tempo real de como está ali o funcionamento, o estado do equipamento, certo? Então aqui o compressor foi o equipamento escolhido. Aqui abaixo eu coloquei umas siglas LP, que quer dizer lado da polia, LT, lado traseiro. Ou seja, o que será analisado aqui basicamente são os rolamentos, mas também eu tenho aqui um instrumento para verificar aqui a condição do eixo. Mas vamos aqui por partes. Aqui são os parâmetros de inspeção. E aqui eu tenho equipamento e resultados. Aqui são os itens, geral, e aqui as siglas que foi ali mostrada. Aqui nessa coluna tem dizendo o que checar. Nesse primeiro aqui, nesse primeiro grupo aqui, eu tenho o instrumento, que é a caneta de vibração. Então, ele vai fazer o quê? Vai verificar a vibração tanto do motor quanto do compressor, em ambos os lados, tanto no lado da polia como no lado traseiro. Então, essa caneta de vibração vai ter como critérios de avaliação esses valores aqui, menor, aqui 4 GE. O que é isso? Essa aqui é a gravidade de envelopamento, que isso aqui se resume ao estado do rolamento, que vocês vão entender mais à frente quando eu falar especificamente do instrumento. Então eu posso já colocar aqui valores pré-definidos, certo? E colocar aqui no meu status, quando eu, por exemplo, eu coloco aqui um valor 10, se ao colocar aqui, verificar a vibração do motor no lado da polia, por exemplo, no lado da polia, e ele aqui me deu uma informação de 10. Quando eu digitar o 10, ele vai dizer se o status aqui está ok, se é um alerta, se é um perigo, se precisa fazer uma correção de forma imediata. Então isso aqui você pode estar já iniciando ou colocando os parâmetros para que a planilha já mostre para você o status, certo? Outra coisa que a gente pode utilizar é o próprio sentido, que são a audição. Então ruídos anormais você pode identificar com a própria audição. Então isso é um critério também de avaliação. Outro que, já entrando mais uma vez aqui no instrumento de medição, para manutenção preditiva, veja só, eu tenho aqui o estroboscópio. O estroboscópio é um instrumento que faz com que
ele congele a imagem mesmo estando em funcionamento. Por exemplo, eu tenho esse eixo girando aqui, ó. Se eu aponto o meu estroboscópio e coloco lá a frequência até chegar no parâmetro ideal, ele vai parar a imagem e eu posso estar verificando essa ponta de eixo, eu posso estar verificando o alojamento aqui, o rasgo da chaveta, a própria chaveta, eu posso estar verificando o estado da polia, que no caso aqui foi para o que ele foi determinado aqui, o que checar estado da polia, tanto do motor quanto do compressor. Ou seja, eu não preciso parar o equipamento para verificar se as minhas polias estão em bom estado ou não. Então, eu vou apontar o meu instrumento, congelar a imagem e poder ver em tempo real, mesmo o equipamento funcionando, eu vou conseguir identificar se existe alguma avaria, alguma anormalidade nas minhas polias. Então, é um instrumento muito bom também, muito prático e simples e fácil de usar. Outra coisa que pode estar sendo analisado, monitorado, através da própria visão. Vazamento de nível de óleo, limpeza do equipamento, fixação do motor, fixação da base. Quais são os critérios? Tem que ter ausência de vazamento, ausência de sujeira, fixação adequada, né? Fixação da base. Enfim, quando eu venho para cá, sobre os instrumentos aqui sinalizados, o que eu vou... Aqui, radialmente, eu posso verificar as vibrações dos rolamentos. As vibrações serão duas que o instrumento vai identificar. A vibração global e a vibração GE, que nada mais do que o parâmetro, ou seja, os dados fornecidos pelos rolamentos, certo? E o próprio estroboscópio, que eu vou ver aqui, tanto eu posso verificar os eixos árvores das máquinas, assim como as polias, os elementos de transmissão, ou seja, todos os elementos girantes que eu posso verificar com a imagem congelada. Então, isso aqui, ó, é uma proposta de checklist de inspeção que pode ser adaptado, pode ser criado pelo profissional da manutenção e aplicado de maneira muito simples no dia a dia da manutenção, certo? Sugiro a criação do código para que seja um acesso amplo, né? Você pode, assim, o próprio Excel te dá inúmeras oportunidades de você fazer uma planilha assim, bem assim, completa de informações que certamente ajudará muito no dia a dia. Agora, fique comigo até o fim, que no próximo vídeo, o que eu vou mostrar para vocês? A gente vai falar especificamente da caneta de vibração, as suas configurações, as características e também como interpretar ou como ler os dados fornecidos, certo? Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal e fica aí até a próxima aula que vamos falar especificamente da caneta de vibração, certo? Até a próxima aula.